história para o Enem. Nós temos visto que o Enem é cada vez mais interpretação do que conteúdo, tá? Não que o conteúdo não seja importante, mas o conteúdo é algo que a gente vai adquirindo ao longo dos anos. E essa base todos vocês aqui têm, tá? Agora, o que a gente precisa é retomar alguns desses conteúdos através de alguns temas universais. Algumas questões que aparecem mais no Enem. Eu separei para vocês aqui, primeira coisa que a gente precisa falar é o que a gente já falou em artes também. Interdisciplinaridade. O Enem trabalha com interdisciplinaridade. Tanto que o ano passado, você não conseguia identificar exatamente, essa questão é só história. Porque aquelas questões estavam conversando, né, com a área de humanas. Então, história, filosofia, sociologia, elas conversam entre si. Artes, tá? Então, a gente precisa ter, inclusive, um vocabulário. O Enem tem um vocabulário cada vez mais próprio. Algumas palavras que costumam aparecer no Enem. Inclusive, uma delas eu coloquei aqui, que é alteridade. O Enem, desde 2016, usa essa palavra alteridade. E muita gente já errou questão por não saber o significado da palavra. A autoridade nada mais é do que a característica que cada um de nós tem. Então, o povo chinês tem a sua autoridade, o povo indígena tem a sua autoridade, e cada qual tem que respeitar a autoridade do outro. A gente aprende isso em filosofia, aprende isso em história, e por isso que a gente precisa ficar atento a alguns vocabulários. Como que eu posso fazer para adquirir um vocabulário melhor? Claro, leitura é fundamental, mas para o Enem específico, pegar as provas passadas e ler os textos, principalmente humanas. As palavras que você desconhecer ou que talvez não lembrar exatamente o significado, grifar e anotar o significado, porque essas palavras fatalmente vão aparecer novamente no Enem, tá? Então isso é importante. O que o Enem ama? História do Brasil, o Enem ama, tá? Mais de 50% da prova de história é história do Brasil no Enem, tá? Então por isso a gente vai trabalhar hoje questão indígena, a escravidão africana, a ideia de democracia, cidadania e direitos civis, que conjugam com sociologia, por isso a interdisciplinaridade, a ideia de igualdade, que é um conceito moderno, a gente precisa lembrar disso, a ideia de patrimônio, república, a palavra que eu coloquei alteridade para não esquecer, e a gente falar um pouquinho no final de história geral através de uma linha do tempo. Quais os principais temas que podem eventualmente aparecer na nossa prova, tá? Então vamos lá, que o nosso tempo é curto e o tempo voa, né? Quando a gente fala na questão indígena, primeiro de tudo a gente tem ideia da visão eurocêntrica que sempre se teve sobre o indígena. No caso, estamos falando da questão indígena no Brasil. Então nós estamos analisando a colonização portuguesa e a visão desse europeu português sobre os povos no Brasil. O Todorov é um historiador muito importante que por vezes é mencionado no Enem também, com alguns excertos colocados em enunciados de questões, que vocês vão perceber que são cada vez mais importantes para vocês chegarem na resposta, tá? Então, o conteúdo é importante, vocês terem essa base bacana que vocês já têm, mas saber interpretar é fundamental para essa prova. O Todorov dizia o seguinte, que o europeu, ele se viu na América, mas em que sentido? Ele queria se reconhecer na América. Ele quis construir uma América que fosse interessante para ele, que atendesse os seus interesses. E é por isso que houve a imposição cultural em todas as formas, imposição religiosa, através de vários tipos de violência, desde uma violência cultural até uma violência física. E sempre houve o quê? Um choque cultural, né? E quando a gente fala nessa chegada do europeu ao Brasil, jamais falarmos em descobrimento, porque não foi um descobrimento. Foi um achamento. Você encontra aquilo que já existe. Você não está encontrando, descobrindo alguma coisa que não existia. Já existiam pessoas que viviam aqui, que tinham suas estruturas sociais. Sejam povos tupis, tupinambás, os macrogês, qualquer uma dessas etnias variadas que nós tínhamos no Brasil, e temos menos hoje devido a todo esse processo de colonização, todo esse grupo, ele tem uma variedade de culturas e a sua própria forma de organização política, religiosa, cultural, e todas elas foram desrespeitadas quando houve a invasão do Brasil pelos europeus. Em que contexto a gente está falando? E aí a gente vai para outros momentos da história. Qual é o contexto político? Absolutismo monárquico, grandes navegações, processo econômico mercantilista, em que eu tenho
A economia diretamente controlada pelo rei, que decide o que comprar, o que vender, por qual valor. Então o indígena se torna inclusive um objeto que será escravizado e um objeto que será visto como alguém a ser explorado, inclusive por conhecer muito bem o território. Não é à toa que os jesuítas, quando vieram para cá, também junto com esse processo de colonização, dentro do contexto absolutista, dentro da ideia de companhia de Jesus pós-reformas protestantes na Europa, como eles enxergam essa população indígena? Como mão de obra escravizada, mas principalmente, voltados para drogas do sertão, mas principalmente como fiéis, processo de catequização, tá? Que é muito importante a gente ter em mente. Coloquei aqui para nós que a gente precisa falar da quebra de estereótipos. O Enem gosta muito disso, colocar a questão indígena para quebrar esse estereótipo de que o indígena é aquele que não gosta de trabalhar. Não, o indígena tem uma visão completamente diferente do que é o trabalho. O trabalho é para ter o suficiente, não para sobrar, não para enriquecer. Eu não tiro da natureza mais do que o necessário. Então essa quebra de estereótipos no Enem é fundamental, tá? Por isso que a gente fala em ter a consciência de que nós estudamos até hoje. Bom, a gente começa a estudar a história do Brasil na escola quando? A partir de 1500, chegada do europeu. A história do Brasil é muito anterior a isso, tá? Então ter essa ideia, dessa visão eurocêntrica que foi imposta a nós é fundamental para a gente entender a contrapartida. Como é que a gente vai combater essa visão eurocêntrica e quebrar estereótipos com relação à questão indígena? E aí lembrar o quê? Resistência. A resistência sempre foi algo que existiu. Os indígenas nunca aceitaram pacificamente serem escravizados. E essa resistência existiu de várias formas. Fugas, tentativa de suicídio, como fizeram também os povos africanos, e inclusive nós vamos ver muita resistência cultural. Esses povos que tentam a todo custo manter as suas tradições. E muitas vezes a gente vai ver o que aconteceu o que no Brasil? Inclusive com o indígena e o africano, o sincretismo religioso, que era a forma deles tentarem se misturar com o catolicismo para não afrontar esses novos proprietários da terra, mas também manter a sua cultura, que era o que interessava para eles, tá? Então a preservação cultural, essa questão da resistência indígena que sempre existiu, tá? A gente achar que indígena é pacífico, submisso, é um estereótipo criado por europeus, isso é uma grande mentira. Falar que eles são selvagens também é uma grande mentira. Todas as pinturas feitas naquela época justamente queriam mostrar essa ideia de um indígena submisso ou selvagem, mas a gente sabe hoje, com tudo que nós já estudamos, que isso é uma grande mentira, tá? Posso continuar, gente? Qualquer coisa podem fazer perguntas, tá? Quando a gente fala da questão da escravidão no Brasil, esse livro aqui é fundamental. Coloquei que de repente pode surgir oportunidade aí até numa redação para vocês usarem, tá? Tudo serve como repertório cultural, né? O que restava aos escravizados africanos que foram arrancados de suas terras do continente africano, trazidos para as Américas? Já que estamos falando de Brasil, vamos falar especificamente do Brasil. Dos 12 milhões de africanos aproximadamente retirados do continente africano, 5 milhões e meio no mínimo vieram para o Brasil. Vieram como? Era uma excursão? Não, né? Eles eram acorrentados, jogados nos negreiros. Sabemos toda aquela situação tenebrosa, de crueldade, acorrentados, mulheres grávidas inclusive, que não tinham como nem sentar dentro dos porões dos navios, recebiam péssima alimentação, muitos morriam no caminho, jogavam esses corpos ao mar. Comentei com vocês várias vezes que a rota dos tubarões chegou a ser modificada na época porque eles iam atrás dos corpos que eram jogados no Atlântico, por isso que o Atlântico se torna, né, o oceano de sangue naquele período da escravidão. E o tráfico negreiro era muito lucrativo. Por que houve a substituição da população indígena escravizada para a população africana? Temos vários fatores, entre eles o fato dos indígenas, em grande parte, terem morrido por conta das doenças trazidas pelos europeus. Eles morreram muito mais de doenças, o genocídio foi muito mais pelas doenças do que pela própria violência física. Então essa é já uma questão, é um dos fatores que faz buscar a mão de obra africana. Outro fator, como o Brasil passa a investir economicamente, depois do pau-brasil, na sociedade açucareira, quem tinha já o conhecimento sobre essa produção eram os africanos. Por quê? Porque muitas colônias portuguesas que ficavam em outros continentes já trabalhavam com essa produção, então eles têm experiência, isso para eles era fundamental. Então trazem, e também pelo fato do tráfico negreiro ser extremamente lucrativo. Esses são os três principais fatores: o genocídio indígena,
a questão da lucratividade do tráfico negreiro e a questão da experiência com o trabalho. E o que eles ofereciam aqui no Brasil, colônia, para os africanos? Pano, que é uma roupinha para cobrir as suas vergonhas, como eles gostavam de falar, inclusive dos indígenas também. Pau, que é a porrada mesmo, e o castigo físico, caso fizesse alguma coisa que desafiasse o seu proprietário, porque eles vêm para cá como propriedades. E pão, que era o básico, somente aquilo que fosse necessário para eles se manterem em pé e trabalhando, que era o que interessava. Tanto é que a gente fala que na época das sociedades mineradoras, lá em Minas Gerais principalmente, a gente tem como oferta de alimento apenas bananas, enquanto eles estão construindo aquelas igrejas imensas, barrocas, né? Lá do século 17 e 18 principalmente, tá? Lembrar aqui, quando a gente fala de escravidão no Brasil, né? Obviamente, toda a riqueza do nosso país foi construída pelas mãos negras. Toda a riqueza do nosso país. O país é levantado pelos negros. E aí a gente tem dois momentos históricos ali que vale a pena a gente pontuar da escravidão, que é o momento da sociedade açucareira e depois da sociedade mineradora. Sociedade açucareira não há nenhuma possibilidade de ascensão social, então não existia a possibilidade de alforria, de conquistar a sua liberdade. Na sociedade mineradora, sim. Por quê? Porque tinham os escravos de ganho, que podiam trabalhar e oferecer seus préstimos no espaço urbano. Parte do que eles recebiam entregavam para o patrão e parte eles podiam guardar para comprar a sua alforria. Claro que essa alforria só vinha com a autorização do seu proprietário, porque eles eram propriedade, né? Sempre lembrar essa palavra, a visão, eles foram coisificados, né? É você tirar a condição humana daquele ser humano. E a sociedade mineradora, então, ela tem a possibilidade de ascensão social, de mobilidade. Essa é uma diferença importante, tá? No Brasil colônia, a sociedade açucareira é estamental, ela não permite mobilidade social, e a sociedade mineradora, ela permite essa mobilidade social. E aí outro ponto fundamental é a gente pensar na abolição da escravidão no Brasil, que é um processo longo, mas que ocorre dentro do segundo reinado. Segundo reinado, Dom Pedro II no poder, enfrentava uma pressão muito grande da Inglaterra, que já tinha se industrializado no século XVIII, estamos falando de segundo reinado, século XIX, um século depois da industrialização da Inglaterra. O que a Inglaterra mais deseja do Brasil? Mercado consumidor, isso. Ou seja, ela quer vender seus produtos. Os escravizados consumiam? Claramente não. Então a Inglaterra pressionava o Brasil para acabar com a escravidão por essa razão econômica. O Brasil, por outro lado, vivia de uma economia agrária, de uma elite fundiária proprietária de terras que tem lucro justamente por ter mão de obra escravizada, eles não queriam abrir mão. Então a gente tem um processo longo no Brasil, que vai começar lá em 1850, eu não coloquei datas aqui, porque vocês não precisam ficar decorando datas, mas eu vou mencioná-las, porque caso apareça na prova, você vai lembrar na hora, tá? Quando a gente fala em 1850, a gente está falando da Lei Eusébio de Queiroz, que no Brasil foi o seguinte: proibição do tráfico negreiro. Era uma forma de agradar a Inglaterra, para quem o Brasil devia muito dinheiro, e uma forma de tentar acalmar os ânimos. Só que ao mesmo tempo, eu não estou libertando os escravizados, eu estou ganhando tempo. Então eu proíbo o tráfico negreiro. Acontece que continuaram ocorrendo o que aqui dentro do Brasil? O tráfico interno, lembra que a gente fala? O tráfico interprovincial? Exato, isso que eu quero falar. E aí a gente começa a ter um processo lento, mas que agrada aos olhos dos ingleses. Quando chega 1871, veio a lei do ventre livre, que dizia que os filhos dos escravizados seriam libertos. Mas com quantos anos? Ao nascer? Não! Era com 21 anos, depois de trabalhar para comprar a sua alforria. Então a lei do ventre livre, ela era uma grande enganação, era uma piada na verdade, né? Para agradar os ingleses. Depois a gente tem o quê? A lei dos sexagenários, 1885. A partir dos 60 anos as mulheres, 65 os homens, o que a gente tem? A libertação desses escravizados. Só que quem é o escravo que chegava a ter 60 anos, gente? 40 anos era a expectativa de vida máxima de uma pessoa escravizada. Não que ninguém chegasse aos 60, mas chegava numa situação muito precária, de vulnerabilidade muito grande. Comia-se mal, vivia-se mal, ofereciam a eles o quê? Pão, pau e pão, tá? Era uma violência absurda. Quando finalmente a gente tem o processo de abolição terminado, que a gente tem uma pressão ainda maior pós-guerra do Paraguai, em que muitos escravizados lutaram na guerra,
e vieram buscando a sua alforria, e aí os próprios militares que querem ter maior participação política começam a defender que os africanos sejam libertados, esse processo de movimento abolicionista no Brasil cresce. E quem está momentaneamente, provisoriamente tomando as decisões é a princesa Isabel, porque Dom Pedro II foi receber e resolver um problema diplomático fora do Brasil. Ela então, tentando se manter no poder como uma estratégia política, ela assina a Lei Áurea em 1888, 13 de maio, libertando esses escravizados, só que não houve nenhuma reinserção. Por isso que eu coloquei duas interrogações. Que libertação é essa, se eles não são reinseridos à sociedade? Né? E é por isso que eu coloquei aqui embaixo que nós tratamos a nossa população negra, que é a maioria numericamente falando no Brasil, ainda como uma minoria social. Nós não reinserimos a população negra e nós perpetuamos o racismo durante décadas, até os dias de hoje. A gente escuta todos os dias falar sobre isso. Então, relembrar o processo da abolição e que no Brasil essa escravidão durou 388 anos explica muito de quem nós somos, enquanto país, enquanto sociedade, tá? Gostaria de falar mais. Por exemplo, só duas coisas para poder encerrar pelo menos esse slide. Quando a gente fala de escravidão no Brasil e de abolição, lembrar que, por exemplo, o racismo no Brasil só foi reconhecido como um crime e como racismo em 1988, na Constituição de 88, depois de anos de ditadura civil no Brasil, e depois de termos tratado essa questão como apenas uma injúria racial, a Lei Afonso Arinos em 1951, que é ali o governo do Dutra, né? A gente está voltando de um Estado novo também na era Vargas, que era uma ditadura, né? E aí tratam como uma injúria racial, tentando minimizar essa questão. E também não podemos esquecer que, assim como os indígenas sempre resistiram à escravidão, os povos africanos também. A população negra sempre resistiu à escravidão de várias formas, seja de forma violenta ou de forma cultural, mas a formação dos quilombos, principalmente, que hoje são terras reconhecidas pela nossa Constituição como terras legítimas e que devem ser respeitadas e preservadas, tá? Inclusive porque nós temos comunidades remanescentes de quilombos daquela época. O maior quilombo da época, Quilombo dos Palmares, da Serra da Barriga em Alagoas, que era uma instituição política, tá? Tentaram diminuir muito tempo a luta do Zumbi, que foi um dos grandes líderes de Palmares, porque queriam dizer, mas ele também tinha escravizados. Gente, acontece que lá todo mundo trabalhava, porque eles tinham que sobreviver. Então existia ali uma organização política hierárquica. Existia hierarquia no Quilombo dos Palmares? Sim, existia, porque eles precisavam sobreviver. E eles chegavam a negociar com a prefeitura de Alagoas. Então eles eram uma instituição política, econômica e social, tá? Isso é muito importante ter em mente para nós também. Tudo bem, amores? Aqui nem preciso dizer, né, dos abusos que as mulheres negras sofriam, assim como as indígenas também. No caso dos bandeirantes, dos colonizadores de maneira geral, a nossa miscigenação foi feita baseada no estupro. Isso todos nós sabemos, mas vale a gente lembrar, porque a gente precisa focar nessa questão da violência e o quanto isso também nos forma enquanto sociedade, tá? Vou passar mais uma porque o nosso tempo é curto. Quando a gente fala em democracia, cidadania e direitos, né? Inclusive direitos humanos, mas a gente precisa focar em algumas ideias aqui. Quando a gente fala em democracia, né? A nossa ideia primeira, não coloquei ali, mas eu quero mencionar, é Grécia Antiga. E aí a gente vem, Grécia é um tema que aparece sim no Enem, por várias vezes, só que geralmente aparece o quê? O processo democrático. Manu não aguenta. Eu olho pra Manu, ela tá comendo, gente. Eu mereço. Ela me desconcentra. Aí eu quero saber o que tem no pão, entendeu? O que será que tá gostoso? Tá bom? Tá bom? A gente merece, né? Professor é uma diversão, gente. Tô pensando, a gente sofre, mas a gente se diverte também. Ó, vamos lá então. Democracia grega, que é quando nasce a ideia de democracia, de demos, povo e tal, participação política. A democracia também é um processo que vai acontecer na Grécia, passando de monarquia para aristocracia, que é um governo de poucos, considerados melhores. Aí eu passo para uma reforma política, reforma de Solon, reforma de Clístenes, abolição da escravidão por dívida, porque a ideia da escravidão sempre existiu e vale a gente lembrar, mas a escravidão antiga era baseada em prisioneiros de guerra ou escravos por dívida.
O que mudou, por exemplo, a escravidão africana e europeia é que eles transformaram a escravidão numa questão econômica, né? E aí os africanos foram objetificados. Isso é uma grande diferença, mas a gente já trabalhou com isso várias vezes, então não vou ficar presa nessa questão, tá? E aí a gente fala que a democracia ateniense é uma democracia direta, porque os próprios cidadãos vão lutar pelos seus direitos. Só que quem é cidadão em Atenas? Não são todos considerados cidadãos. Tem que ser homem, maior de idade, filho de pai e mãe ateniense. Então eu estou excluindo mulheres, eu estou excluindo estrangeiros, eu estou excluindo escravizados. Eu tenho então de cidadão na Grécia, em Atenas, 10% da população. Totalmente diferente quando a gente fala da democracia no Brasil hoje, que é uma democracia representativa, em que aquele que é maior de idade, e no caso facultativo 16 anos, podem homens e mulheres votar, embora o voto feminino seja há menos de 100 anos a nossa conquista, né? Mas é bom a gente lembrar, mas a nossa democracia é uma democracia representativa. Nós elegemos representantes, então vale a gente pensar nisso também. Quem é o cidadão, né? O cidadão é aquele que faz parte de um estado, de um país. É aquele que tem direitos e deveres para com o seu país, para com o seu município, para o local aonde ele vive. E quais são os direitos que existem? Direitos políticos, direitos civis e direitos sociais. Os direitos políticos, direito de votar e ser votado. Os direitos civis, direito de existir, direito de ir e vir, o direito de habeas corpus, eu respondo em liberdade, aquilo que foi tirado na época da ditadura, né? Não podia se responder em liberdade, porque a pessoa já era presa. O AI-5 determinava a retirada do habeas corpus. Então por isso que tanta gente foi torturada e morta. E aí a gente tem os direitos sociais. Quais são os direitos sociais? Direitos trabalhistas, licença maternidade, por exemplo, férias remuneradas, carteira assinada, todos esses direitos, direito à moradia, direito à educação. Os direitos sociais foram os mais difíceis de serem conquistados. E por último, eu quero lembrar dos direitos humanos, porque em 48, quando a gente tem Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, no mundo, o que você tem que entender como direito humano? É aquele que preserva a dignidade humana de qualquer ser humano. Direito humano não é para bandido. Direito humano é para ser humano. Não importa que classe social, gênero ou raça pertença, tá? Então, direitos humanos são para todos, para garantir que as pessoas sejam tratadas em sua dignidade, para ter uma vida digna. Direito à moradia, tudo isso inclui direitos civis, direitos sociais, estão inclusos na defesa dos direitos humanos, tá? A ideia, por exemplo, de que todo ser humano nasce igual e livre. Quando é que a gente tem essa ideia da modernidade? O iluminismo vai trazer pela primeira vez a ideia de igualdade, porque até então, quando a gente fala em absolutismo, por exemplo, o que eles diziam? Justificavam o poder do rei como? O poder do rei foi dado por Deus. Deus escolheu aquele homem para governar e acabou, e os outros têm que obedecer. No feudalismo, a mesma ideia de que existem pessoas que nasceram para servir e existem pessoas que nasceram para orar. Então eu faço uma diferença entre as pessoas hierárquica mesmo, pesada. E a noção de igualdade vem com a modernidade, tá? Com a ideia do iluminismo. Não que fosse, né, as mil maravilhas, a gente tem os problemas, mas a ideia da igualdade surge como uma discussão, que é importante para todos nós. Outro ponto, né, que eu coloquei ali uma interrogação é o que as pessoas adoram, né, questionar, que existe meritocracia, né? Como é que a gente vai falar em meritocracia num país em que milhões de brasileiros não têm nem o que comer, né? Então ele vai ter a mesma chance. Nós estamos aqui no ar-condicionado, assistindo aula, com um lanchinho, né, podendo comer a hora que a gente quer, né, Manu? E muitas pessoas não sabem nem se vão ter o que comer ao que chegar em casa, não sabem nem se vão encontrar a casa lá, porque quando chove demais inunda, acaba com tudo. Então falar que todo mundo tem a mesma chance é uma falácia, é uma mentira, uma hipocrisia, e isso me deixa irritada, e eu preciso falar de novo, porque tem professor que defende meritocracia, né? E aí, merecia apanhar. Você vai, não vou defender violência, porque eu acabei de falar em direitos humanos, né? Acabei de falar em direitos humanos, estou querendo bater nas pessoas. Por isso que a gente tem que tomar um remedinho às vezes, pra acalmar. E eu tô gravando, deixando o meu filho gravar, né? Aquelas assim, é só por isso que eu não falo tudo que eu queria. Claro, não. Outro tema que o Enem sempre traz, isso aqui pode garantir, uma questão vai aparecer. Patrimônio. A ideia de patrimônio, que é um patrimônio material ou imaterial. Isso sempre aparece no Enem, tá, gente? De variadas formas.
Nem sempre vai estar tão claro lá que é questão de patrimônio, você vai interpretar. O patrimônio material é aquele que é concreto. Falamos sobre isso, inclusive, na revisão para artes. E o patrimônio imaterial é aquele que é a arte do fazer. Por exemplo, um livro é patrimônio material, tá na cara. Mas a maneira de fazer uma comida que está escrito naquele livro é a arte do fazer, é imaterial, tá? A maneira de uma dança acontecer. O frevo, lá em Olinda, que eu dei o exemplo para vocês. O que é importante? A roupa que se usa, a sombrinha, as cores? Não. É a dança, é o movimento. Você consegue pegar o movimento? Você consegue observar aquele movimento. E preservar esse movimento é imaterial, tá? Então, o patrimônio imaterial é a arte do fazer. Coloquei aqui para nós algumas palavras que são palavras que eu também repeti na nossa revisão de artes. Cultura, identidade, memória e história. Tudo aquilo que faz parte da cultura, da memória, identidade, da história de um povo deve ser preservado. Então é para isso que existe no Brasil, por exemplo, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o IPHAN. O IPHAN é responsável pelo tombamento de obras. Tombar obras é registrá-las. Tombar obras é impedir que elas sejam derrubadas, deterioradas, pintadas. Eu tenho de repente um casarão colonial lá em Minas Gerais, que a pessoa quer na frente fazer uma reforma. E aí o IPHAN vem e fala, não, isso é patrimônio histórico, não pode derrubar, não pode pintar. Igual a primeira casa de Penápolis, por exemplo. Tá? Então é patrimônio da cidade. Então o IPHAN serve para isso, tá? Toda vez que vocês virem lá a sigla IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ele serve para o tombamento, para o registro de memórias. E aí é só a gente pensar, faz parte da memória, da identidade, da cultura e da história de um povo, é patrimônio, tem que ser preservado. E aí tem uma questão que já caiu no Enem, que eu quero mencionar com vocês. Vocês devem lembrar que eu sempre gosto de falar da Márcia Cambeba, que é aquela indígena que até fez uma live comigo, que ela é super bacana. E ela fala do povo Cambeba, que é o povo das águas. E teve uma questão, que era um trecho de um livro dela, falando do povo Cambeba, que falava sobre o rio. O que o rio significava para aquele povo. E naquele caso, a gente fala assim, mas o rio, eu entro no rio, mergulho no rio, eu posso tocar o rio. Pera lá, vamos tentar interpretar. O próprio texto estava mostrando que aquele rio, para aquele povo Cambeba, é um patrimônio cultural e afetivo para aquele povo. Então ele é imaterial, tá? Porque eu não posso pegar o rio e guardar no potinho, infelizmente. A gente gostaria de poder preservar tanta coisa que as pessoas destroem, que acham, né, os civilizados acham que tá tudo bem. Mas é um patrimônio cultural e afetivo. Então prestem sempre atenção nessas palavras da cultura, identidade, memória e história, tá? Nos textos, isso vai te dar na hora uma dica, tá? Então grifem as palavrinhas que vocês estiverem lendo. Eu sei que, gente, eu tô falando, eu morro de dó de vocês, porque eu sei que não é fácil fazer uma prova, né? Com todas as matérias ali de humanas e linguagens no mesmo dia, com redação, né? Mas se vocês tiverem essa clareza do que a gente sempre fala para vocês e conseguirem manter a calma apesar de toda a ansiedade, eu tenho certeza que vocês dão conta, tá? Certeza mesmo, tá? Vamos lá então, mais um pouquinho? A questão de nomenclatura é o seguinte, aqui eu quero mencionar que, sabe essa história que a gente vê que existe uma forma de identificar um período histórico e quem fala isso são sempre aqueles que vêm depois. Então vamos supor, eu coloquei aqui, ó, situações que dizem sobre o período histórico. República Velha. Quem chamou a primeira república no Brasil de velha foi Getúlio Vargas, porque ele criou um período, que aliás foi inaugurado por um golpe de Estado, né? E aí lá em 37 ele dá outro golpe dentro do golpe, inaugura o Estado Novo, e se ele chamou de Estado Novo aquilo que ele estava vivendo no momento, ele começou a olhar para trás como se aquilo lá fosse velho. A República Velha nada mais é do que a ideia do coronelismo, República do Café com Leite, voto de cabresto, que a gente estuda bastante, e que pode eventualmente aparecer na prova, tá? A ideia de chamar a Idade Média de Idade Média vem dos modernistas, né? Os renascentistas olham e falam, aquilo que ficou no passado é treva, como se não tivesse tido conhecimento. Tinha, o único problema é que o conhecimento era restrito a quem? A Igreja Católica, tá? Então a gente tem essas nuances, essas particularidades, tá?
A Revolução Gloriosa, né? Guilherme de Orange é quem vai dizer, quando ele assume que no lugar de Jaime II e inaugura a monarquia parlamentarista na Inglaterra, sem derramamento de sangue, ele fala que foi um momento glorioso. Ele quis nomear como glorioso porque quem estava sendo coroado como rei era ele, tá? Então, assim, prestar atenção nessas nomenclaturas que às vezes o Enem vai trazer de alguma maneira nas questões para vocês, tá? E aí, pra gente poder fazer um apanhado geral, é muita coisa, mas eu vou pelo menos mencionar. Aqui o que a gente faz é uma pincelada rápida, tá? A revisão só serve para quem o tempo todo esteve conosco, estudando, lendo, fazendo as tarefas, as atividades, né? Aguentando a gente falar o tempo todo, porque senão a revisão não serve, gente. Porque a revisão é realmente muito rápido, tá? Ela só serve para quem esteve conosco o tempo todo, trabalhando, lendo e que sabe do que a gente está tratando. Então vamos lá, fazer uma linha do tempo. Não coloquei pré-história porque há muitos anos não aparece nada de pré-história no Enem, tá? Mas também se cair, vocês não vão ficar perdidos, porque são questões que a gente já trabalhou e que vocês sabem, tá? Quando a gente fala da Idade Antiga, dois temas aparecem muito, Grécia e Roma, tá? Não que Egito e Mesopotâmia também não sejam importantes, mas geralmente Grécia e Roma aparecem mais. Questão de Grécia ligada à política, democracia, que eu já comentei com vocês, tá? Então saber diferenciar a democracia grega direta para uma democracia representativa do Brasil. Geralmente o Enem gosta de trabalhar atualidade e passado junto, né? Então além de ser interdisciplinar, ele também tenta sempre esse diálogo passado e presente. Roma, com relação a Roma, né? A gente tem muito do nosso direito de hoje, das nossas legislações baseadas no direito romano, tá? Geralmente o que cai de Roma é República Romana, porque durante a República Romana nós tivemos uma luta de classes muito séria entre patrícios e plebeus. E os plebeus conquistaram vários direitos, como por exemplo, lei licínia, abolição da escravidão a partir daquela data. Quem já era escravizado permanecia, mas a partir daquela data não podia mais ser escravo por dívida e nem escravizado prisioneiro de guerra, tá? A lei licínia. Lei Canuleia, permitindo o casamento de patrícios e plebeus. Lei das 12 tábuas, as leis passaram a ser escritas, isso é muito importante. Por que é importante? Porque até então tem o direito o quê? Consuetudinário, que é aquele baseado nos costumes. Eu não tenho prova material nenhuma. Então, a partir do momento que eu tenho as leis escritas, a garantia de que eu preserve o direito das pessoas é muito maior, tá? Então, essas particularidades aqui de Roma e Grécia são importantes. A Idade Média, né? Pensar na passagem principalmente da Baixa Idade Média, quando tem a crise do sistema feudal, quando eu percebo que, para resolver o problema da escassez de terras, e muita gente para pouca terra, eu preciso da igreja. E a igreja cria as cruzadas, que são expedições militares de caráter religioso, e que vão ao mesmo tempo difundir o cristianismo, combater o islamismo, que estava surgindo na mesma época lá no Oriente. Então prestar atenção também nessa questão do islamismo surgindo no Oriente na mesma época, e esse embate entre cristianismo e islamismo, que vem até os nossos dias, haja visto que a gente está estudando nas tensões do Oriente Médio atualmente também, tá? Quando a gente fala da Idade Moderna, não podemos deixar de falar de Revolução Industrial, porque a Revolução Industrial sempre cai, seja em História e Geografia, tá? A Revolução Industrial que transforma, né, a transição da manufatura para a maquinofatura, o pioneirismo inglês, seja pelo excesso de mão de obra, seja pelo acúmulo de capital, a ascensão da burguesia com a Revolução Inglesa. Eu tenho vários fatores que colaboram, inclusive a abundância de matéria-prima como carvão e ferro na Inglaterra, mas eu tenho ali principalmente uma mudança social, ao mesmo tempo que é uma revolução tecnológica, é uma revolução social que muda a relação entre patrões e empregados, né? Entre a burguesia e os proletários, entre os detentores dos meios de produção e aqueles que vendem sua força de trabalho. Durante o século XVIII, que eu tenho a primeira revolução industrial, eu tenho essas primeiras mudanças, eu tenho como combustível o carvão, eu tenho como setor de maior investimento o têxtil, e eu tenho já essas particularidades com relação ao tratamento com os trabalhadores que são extremamente explorados, né? Não tem leis trabalhistas que os protegem. E aí começam já os primeiros movimentos operários lá no século XVIII. O ludismo, a quebra das máquinas, o cartismo, a carta ao povo.
E no século XIX eu tenho a segunda Revolução Industrial, ou segunda fase da Revolução Industrial, que é muito importante, porque traz a especialização do trabalho, como o Fordismo, o Toyotismo, o Taylorismo, né? Toyotismo é no Japão, já vem na terceira fase, mas eu tenho ali uma aceleração da produção, eu tenho novas tecnologias, eu não uso mais o carvão, eu uso o petróleo como combustível. Então essas novas tecnologias vão encurtando o mundo também, possibilitando maior comunicação, né, entre os lugares. Eu não estou mais só na Inglaterra, eu estou em toda a Europa, eu espalho por outros lugares dos continentes também. Então pensar nas mudanças que as revoluções industriais trouxeram, principalmente a primeira e a segunda fase da Revolução Industrial, tá? A questão do cotidiano, os conflitos sociais, inclusive lembrar no século XIX o surgimento de doutrinas sociais, socialismo, anarquismo, comunismo, né? As ideias dos utópicos, dos científicos, que começam a criticar a exploração da mão de obra e querer mostrar a possibilidade de uma sociedade mais igualitária. É muita coisa. Mas assim, eu sei que vocês lembram do que eu estou falando. Da mesma maneira que eu tenho certeza que vocês vão lembrar quando vocês lerem a questão, tá? Eu tenho certeza disso. Vamos lá. Idade contemporânea, né? Que vem até os nossos dias. Começamos com a Revolução Francesa, que é importantíssima. Eu gosto demais, mas ela já não tem aparecido com tanta frequência como aparecia, tá? Mas a Revolução Francesa é sempre importante lembrar que é uma revolução burguesa. É uma revolução que usa o povo como massa de manobra, eu adoro falar isso, né? Já tem a divisão lá dos partidos políticos que surgem, né? A ideia de república na França, os jacobinos e girondinos, a direita e a esquerda já ali mostrando, né, as suas diferenças e particularidades. Não podemos esquecer de falar dessa idade contemporânea do século XX, né? O século XX é o século das grandes guerras, né? O século XIX tinha trazido já o imperialismo, tá? A segunda Revolução Industrial, ela desemboca no imperialismo, que é o domínio dos países industrializados sobre países mais pobres, que ainda não tinham se industrializado e que eles exploravam. O que o imperialismo buscava? Mão de obra barata, mercado consumidor e matéria-prima. Então, explorando tudo aquilo que as pessoas... Ah, que bom, falando junto comigo, eu fico feliz. Empolga a gente, que bom que as pessoas me ouvem, né? É bom isso, a gente fica feliz, orgulhoso de vocês. E aí, pensar, por exemplo, que a Primeira Guerra Mundial, ela é justamente o resultado dessa competitividade imperialista, e aí unem-se alguns blocos que têm ideologias parecidas, né? Pensar, por exemplo, sempre em momentos-chave de eventos como a Primeira Guerra. Em que momento a gente teve uma virada? 1917. Por quê? Entrada dos Estados Unidos e saída da Rússia, que estava vivendo um momento interno, que é a Revolução Russa, Soviética, tanto menchevique quanto bolchevique, né? Então a gente tem ali a entrada dos Estados Unidos, que é fundamental naquele momento. Outro ponto, né? O período entre guerras, surgimento de regimes totalitários, principalmente o nazifascismo. Por que em períodos de crise surgem mitos que prometem mudar a história daquela sociedade? Porque eles têm pavor do crescimento da esquerda no mundo, crescimento da esquerda operária com a Revolução Russa. Eles têm medo dos comunistas, né? Então, com essa ideologia, essa mentalidade de suposto comunismo tomar o mundo, o que eles fazem? Eles criam ideias totalitárias. Censura, militarismo, culto ao líder, todas aquelas características de regimes totalitários, como a gente já estudou. E aí depois desemboca no quê? Na Segunda Guerra Mundial, né? Quando a gente fala em Segunda Guerra Mundial, além de lembrar dos blocos, como a gente tem o eixo, né? Que é justamente os países totalitários juntos, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, que era a Áustria, e o Japão, que são regimes totalitários. Eu tenho do outro lado os aliados, no começo Inglaterra e França, que acabou neutralizada, e em 1944 eu tenho também uma virada ali, né? Aliás, eu tenho ali, 41, desculpa. Em 41 eu tenho uma mudança também, tá? 44 eu tenho o dia D, né? Que é importantíssimo. Mas em 41 eu tenho a entrada dos Estados Unidos e eu tenho também a entrada da União Soviética. Porque o próprio Hitler tinha rompido com aquele pacto de não agressão que tinha feito com o outro lado, que era a União Soviética, tá? Que era Stalin. Então a gente percebe que tem algumas particularidades que não dão tempo da gente trabalhar agora, mas que são importantes para a gente entender aquele evento mundial. As consequências dessa grande guerra, da Segunda Guerra Mundial, além do Holocausto, trazem para nós
enquanto humanidade, formação da ONU, né, empoderamento feminino, mas a gente tem ali a Guerra Fria. Guerra Fria possivelmente apareça na prova, tá? Que é essa guerra entre o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos e o bloco socialista liderado pela União Soviética, e a gente tem alguns pontos fundamentais dessa Guerra Fria. Por exemplo, a formação de alianças militares, do lado dos Estados Unidos, a OTAN, que a gente ouviu mencionar muito de novo agora com a guerra da Ucrânia, e do outro lado o Pacto de Varsóvia, né? De um lado a gente tinha o Plano Marshall, que era uma ajuda de reconstrução para os países capitalistas, do outro lado o Comecon, que era ajuda financeira para os países socialistas, e a gente tinha o FBI de um lado, KGB do outro, como ação de espionagem, corrida armamentista, corrida espacial, crise dos mísseis, já caiu várias vezes no Enem, 1962, quando os Estados Unidos tinham colocado bombas nucleares na Turquia, ameaçando a União Soviética, e a União Soviética colocou em Cuba, ameaçando os Estados Unidos. Foram 13 dias que abalaram o mundo e que terminou com uma ação diplomática, tá? Inclusive a grande resposta numa questão como essa é isso. Graças a uma ação diplomática entre os Estados Unidos e a União Soviética, nós não vivemos uma terceira guerra naquele momento, tá? Então tem muitas coisas pra gente mencionar. Com relação ao Brasil, inclusive, gente, amanhã, no terceiro, quero dar uma revisão só de história do Brasil, tá? Pra gente aproveitar a nossa aulinha. Aí eu gravo, coloco no meu canal, quem não puder estar aqui com a gente amanhã, não vai perder, não vai se sentir prejudicado também, tá? Porque é muita coisa pra gente poder falar em tão pouco tempo, né? E quando a gente fala de Brasil colônia, eu mencionei pra vocês a questão da economia da escravidão, que eu já tinha trabalhado, então não vou falar agora de novo, amanhã eu retomo com vocês. A questão do abolicionismo no segundo reinado, que sempre aparece nas provas do Enem, tá? Brasil República, eu quero falar um pouquinho melhor de República Velha, sobre o voto de Cabresto, coronelismo. E aí eu quero mencionar rapidinho, antes de acabar essa nossa aula, Era Vargas. Eu espero que agora, com esse novo governo, devolvam Era Vargas pro Enem. Porque sempre caiu Era Vargas no Enem, sempre apareceu uma questãozinha de ditadura civil-militar, e elas desapareceram nos últimos anos. E Era Vargas é um período muito importante da história do Brasil, em que a gente tem muitas mudanças. O governo provisório, o governo constitucional, o governo ditatorial do Vargas, o surgimento da consolidação das leis do trabalho, a forma como ele lida com a população, fazendo parecer que é um presente dele como presidente a consolidação das leis do trabalho. Quando na verdade, gente, é um direito que o povo conquistou. Foi conquistado o direito de greve, o direito de manifestação, o direito de ter carteira assinada, o direito de ter férias remuneradas. Tudo isso é conquista do povo, mas que fizeram parecer, tanto é que Getúlio é chamado de um pai dos pobres, tá? Então assim, existe toda uma narrativa histórica que precisa ser analisada. Então eu espero muito que esse ano devolvam Era Vargas pro Enem. Mas aí amanhã eu pego isso com mais clareza com vocês. Tem também no meu canal gravado, mas tem no Descomplica o Quer Que Eu Desenhe. Em 5 minutos o cara dá uma refrescada na tua memória, tá? Pra quê? Porque vocês estão com o tempo curto, né? Então assim, é 5 minutos de história, 5 de sociologia, 5 de filosofia, pra dar uma refrescada na memória de todo mundo, tá? Muito rapidamente, né? Mas não tem jeito. Posso fazer uma pergunta?